capítulo 3 de Josué tem a narrativa do momento em que o povo chegou no Rio Jordão, o povo que saíra do Egito, estava rumo agora à terra prometida. E aí então Josué narra no capítulo 3 aquele momento maravilhoso, portentoso, maravilhoso, em que Deus abriu o Rio Jordão. Os sacerdotes pisaram lá com a Arca da Aliança, levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus no meio do seu povo, a habitação de Deus com o seu povo. Então, naquele momento, o Rio Jordão se abriu. E não só se abriu. Cerca de 1 milhão a 2 milhões de pessoas. Essa é a estimativa. De pessoas que passaram a seco o Rio Jordão. Deus estava operando em favor do seu povo. O livro de Josué mostra que Deus é fiel às suas promessas. Ele tinha prometido lá desde Abraão, os patriarcas, que ele daria uma terra ao seu povo. E muitos anos se passaram. Até esse momento agora em que o Jordão se abre, o povo atravessa, e agora já está então em terreno da Palestina, na terra prometida. Diante desse fato maravilhoso, o capítulo 4, que nós vamos estar trabalhando hoje, começa assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo. Aí continua a narrativa. Falou o Senhor a Josué, dizendo. Aí vem esse capítulo 4. Eu queria trazer uma palavra, lembrar-se sempre dos feitos de Deus. E o centro desse capítulo 4 é o memorial das pedras. Parece até um caso tão, até banal, né? Você olha para o texto, empilhar pedras. O memorial das pedras. Isso que vai marcar o capítulo 4. Tem outras informações, mas por que Deus faz isso? Qual a intenção de um Deus soberano, eterno, poderoso, dar uma ordem para que Josué agora fizesse um memorial com pedras? Se você olhar no texto, o texto vai mostrar claramente que foram 2 pilhas de pedras. Uma no leito do Jordão e outra lá em Gilgal. E aí eu quero colocar já inicialmente uma palavra. Ele certamente sabia que o povo se esqueceria facilmente das grandes maravilhas realizadas durante a peregrinação de Israel no deserto até a conquista de Canaã. E o meu foco nessa noite vai ser mostrar o quanto nós podemos estar nos esquecendo dos grandes feitos de Deus. Esse texto tem como narrativa mostrar exatamente que Deus jamais quer que nós esqueçamos dele e do que ele faz pelo seu povo. E aí temos então as 2 pilhas de pedras. Primeiro, a ordem no texto, se olhar, você vai perceber que foi ordenado que fossem tiradas 12 pedras do Rio Jordão, lá do local onde os sacerdotes ficaram postados durante a passagem do povo. E que essas pedras fossem colocadas onde? Entre o Jordão e Jericó, Gilgal. Gilgal ficava a distância 2 a 3 quilômetros de Jericó, que seria a cidade que seria conquistada pelo povo de Deus. E ali então seria o primeiro acampamento do povo de Deus, depois da passagem do Jordão. Então foram 2 pilhas, uma lá em Gilgal, diz o texto, se você olhar comigo aí, está claramente colocado isso aí a partir do verso 19, subiu por Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, tem até a data que isso aconteceu.
e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então foram retiradas as pedras do Jordão, levadas no ombro. A Bíblia não diz o tamanho dessas pedras, né? Mas acho que eram pedras assim, de um tamanho razoável, para montar um memorial, uma coluna, lá em Gilgal. E lá então foi construída essa coluna. E também lá no Rio Jordão, a outra pilha de pedras, colocada lá, onde o povo tinha passado a seco. A seco. E eu fico a pensar, a primeira noite do povo de Deus lá no acampamento, olhando aquele monumento de pedras, observando aquele acampamento, pedras colocadas no acampamento do povo de Deus. E aí eu fico a pensar exatamente, aquelas pedras eram um memorial da fidelidade de Deus, e por conseguinte uma lembrança de sua fidelidade, não só aquele momento. Ele foi fiel, está sendo fiel e será sempre fiel. O futuro daquele povo estava nas mãos de Deus, da sua fidelidade, do seu cuidado. Deus sempre toma providências para que seus grandes feitos não fiquem esquecidos. Tão simples assim. Pedras lá em Gilgal, pedras lá no Jordão, memorial de pedras, porque Deus não quer que nós jamais esqueçamos quem Ele é e o que Ele faz. Fez, faz e irá fazer. Tendo isso em mente, quais foram os propósitos de Deus então com esse memorial? Eu queria listar aí, eu lendo no texto, pelo menos 3 propósitos claros, porque Deus ordenou para Josué fazer esse memorial de pedras. O primeiro motivo, claro, se você olhar no texto comigo, veja aí os versos 6 e 7. Os versos 6 e 7 mostram que Deus tinha um propósito com aquele memorial. Nosso Deus é um Deus de propósitos, de objetivos, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, olhando para o texto, a primeira lição, o primeiro propósito era manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica e única na vida daquele povo. Aí depois podemos começar a pensar que Deus, quando faz um ato, Ele quer marcar de alguma forma a nossa vida, a nossa caminhada. Ele não quer que nós esqueçamos as intervenções dEle. Foi um momento único, histórico na vida daquele povo. O Jordão se abrindo, um montão de águas parando lá em cima, e mais de 1 milhão de pessoas atravessando o Rio Jordão. Que fato maravilhoso, portentoso. Manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica e única. Uma lição histórica, marcante para aquele povo. Mas há uma segunda coisa que o texto apresenta. Além dos versos 6 e 7 que já lemos, e se você observar de volta, no isso, o verso 6 fala aí dos filhos. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, o que significam essas pedras? Vejam que no começo do capítulo, e agora no verso 21, repete a mesma ideia. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que significam estas pedras?
farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Então a segunda lição que o texto apresenta é: aquele monumento era pedagógico, era didático. Quando os filhos perguntassem: o que é isso aí, papai? O papai dizia: olha, essas pedras lembram aquilo que vocês não viram. Vocês não passaram, mas nós passamos. Deus nos tirou do Egito, da escravidão, nos conduziu pelo deserto, chegamos perante o Rio Jordão, e Deus abriu o Rio Jordão e passamos a seco, meu filho. Esse é o Deus que nós servimos. Função pedagógica, didática para os filhos. Além de Deus estabelecer um memorial único, singular, que devia ser esquecido, agora tinha que comunicar às próximas gerações. As próximas gerações. Podemos imaginar um judeu devoto, anos mais tarde, levando seus filhos até as 12 pedras em Gilgal, e ali então colocando o seu filho no colo, ou quem sabe o neto, né? Quem tem neto sabe disso, né? O neto senta no colo do avô, para o avô contar histórias. E aí então o judeu podia dizer para o filho e para o neto: olha essas pedras, Deus operou em nosso favor, Deus é poderoso. Aspecto pedagógico, didático na vida dos filhos e dos netos. E a terceira propósito: aquele memorial serviria de testemunho aos povos inimigos do poder de Deus. Veja o verso 24, como que Josué termina esse texto, como que ele fecha o capítulo 4. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aquele memorial era para lembrar que o Deus de Israel não era qualquer Deus, era o único Deus, o Deus vivo, verdadeiro, incomparável. Os demais deuses eram nulidades. Os deuses de Canaã, Baal era nulidade, Astarote era nulidade, Deus Moloque era nulidade, mas o Deus de Israel era o único, vivo, verdadeiro, real, que atua na vida do seu povo. 3 lições, 3 propósitos pelos quais Deus ordenou para Josué fazer lá o memorial em Gilgal, as pedras colocadas, e lá no Rio Jordão. E aí o caminho. O que isso tem a ver comigo hoje? Com a igreja do Senhor. Porque lá estava a igreja do Senhor. Aquele 1 milhão, ou quase 2 milhões de pessoas que passaram o Jordão, era a igreja de Deus. A igreja no Velho Testamento. Era o povo de Deus. E nós somos agora o novo Israel de Deus. O povo de Deus aqui em Indaiatuba. Lições para hoje. O que eu posso aprender desse texto para mim aqui, hoje? Eu que vou para essa mesa. Algumas lições bem claras. Primeira lição é que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele intervém. Ele abre rios, ele abriu o Mar Vermelho, ele sustentou o povo 40 anos no deserto com maná que vinha do céu. Esse é o único Deus que fazia brotar água da rocha. Esse é o único Deus poderoso que desbaratou os inimigos do seu povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Nunca esqueçamos do poder desse Deus, das intervenções desse Deus, da presença desse Deus com a sua igreja. E a igreja aqui é você, a igreja aí somos nós. A segunda lição para hoje, nesse texto que eu posso aprender: Deus não faz os mesmos milagres todos os dias.
Por que será então que ele abriu o Jordão e mandou levantar colunas de pedras? O memorial das pedras. E aí podemos pensar o seguinte: ele levantou lá. Sabe qual a distância nossa daquele fato? 3.450 anos, mais ou menos. Josué entrou na Terra Prometida no ano 1450 antes de Cristo. Nós estamos separados daquele evento há cerca de 3.400 anos. O que Deus fez? Ele atuou. É bom que fique bem claro que ele fez uma coisa. O que ele fez com aquele evento? Está aqui. Registrado na palavra dele. Na revelação dele, está aqui. Eu não tenho mais o monumento das pedras. E nem preciso. Porque no maior monumento de Deus, que é a sua palavra, está aqui dizendo: eu fiz lá no Jordão abrir e o povo passou. Eu não estou dizendo aqui que ele não possa fazer milagres. Ele pode. Ele é todo poderoso. Eu estou dizendo que ele não faz isso todo dia. Ele não abre rios todo dia. Ele não abre o mar vermelho todo dia. Ele não manda maná do céu. Mandou 40 anos. Se você observar no capítulo 5 de Josué, foi lá em Gilgal que cessou o maná. O povo na Terra Prometida começou a plantar, a colher, acabou o maná. Acabou. O que eu creio então, eu quero trazer bem claro hoje à nossa mente. Por que Deus fez tantos milagres e não está mais fazendo hoje? Porque ele não pode fazer? Porque ele não quer fazer? Todos os milagres que ele fez estão aqui, registrados na palavra dele. E esses milagres, essas intervenções eram parte de quê? Da revelação progressiva dele. Até chegar onde? No maior milagre, na maior revelação, a encarnação do seu filho. Você quer então conhecer esse Deus, o poder dele, e por que não está fazendo mais milagres hoje naquela época? Porque você tem nas suas mãos para ler a palavra dele. Está tudo registrado aqui para conhecê-lo, para saber que ele é poderoso, que ele intervém quando quer, como quer, da forma que quer, em quem ele quer. Volto a repetir, eu não estou dizendo que ele não pode fazer milagres, não me entenda mal. Estou dizendo que não há mais necessidade. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, conheça o que ele já fez. E ele fez tudo aquilo para culminar no maior monumento. Não de pedras lá em Gilgal, nem pedras em Jericó, lá perto de Jericó, nem no Jordão, mas para culminar no seu filho. O seu filho. Lembramos isso então, de forma muito clara nesta noite. Quando Deus então fez isso e não faz isso todos os dias. Tá bem, mas eu quero continuar. Uma outra coisa. Corremos o risco de esquecer de Deus e dos seus atos poderosos. Aquele povo correu e nós corremos também. Estava preparando essa mensagem. Eu leio para o livro de Juízes, que é a sequência aqui da história. No texto que nós lemos, está dizendo que aquele memorial é para contar para os filhos, para que a próxima geração não se esquecesse de quem Deus é, das intervenções dele soberanas, poderosas.
a próxima geração tinha esquecido. A próxima geração tinha esquecido. Querem ver comigo em Juízes? É só um pouco à frente aí. Se lembrar fosse fácil e natural, Deus não teria mandado erguer um monumento de pedras para que o povo se lembrasse do que aconteceu. Com muita facilidade esquecemos de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele tem feito. Abram comigo em Juízes, capítulo 2. (10 a 13). Vejam o que está registrado aí na palavra de Deus. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, foi a próxima geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Já pensaram? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Vejam, uma geração foi suficiente para que eles esquecessem de que seus pais haviam atravessado o rio a pé enxuto pelo poder de Deus. Não foi à toa que o Senhor pediu para que fizesse o memorial de pedras, pois sabia que o povo não se lembraria dele. Josué morreu e o povo esqueceu. Cada um passou a seguir o Deus que queria. Aí eu volto a enfatizar. Deus nos deu a sua palavra para que nós conheçamos esse Deus, seu conteúdo, ler a palavra de Deus. Quando a igreja se esquece de Deus, da sua palavra, o que acontece com a igreja? Se seculariza, se mundaniza. A igreja que esquece de Deus, da sua palavra, vira um clube social. Não podemos esquecer quem é Deus e o que Ele fez por nós. Não podemos esquecer porque Ele nos chamou, nos fez igreja, realizou atos poderosos na história e mandou seu Filho ao mundo para nos salvar. Por isso a palavra de Deus é tão preciosa. Por isso que eu sou um pastor que eu falo, leia a Bíblia, medite na Bíblia, conheça a Deus pela Bíblia. Os atos de Deus poderosos estão registrados nesse livro. E o temor que eu tenho é que nós, em pleno século XXI, envolvidos com a nossa vida, com a nossa caminhada, nosso trabalho, nossa família, nossa profissão, também esqueçamos de Deus, da sua palavra. É um perigo. Mas eu creio que é uma outra coisa que me lembrei desse texto, de lições para mim e para você. Primeiro, que nosso Deus é todo poderoso. Segundo, que Ele não faz milagre todos os dias e nem precisa fazer. A minha fé não está em milagres. Está no Deus de milagres, na palavra que Ele revelou. Corremos o risco de esquecer de Deus e dos seus poderosos feitos, atos. Nosso socorro vem do Senhor. A nação de Israel, diante do obstáculo do Rio Jordão, mas a arca do Senhor ia à frente, cortou as águas e o povo passou. A arca era símbolo da presença de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. Vivemos dias de graves ameaças à igreja. Hoje é dia do DIP, da igreja perseguida. E eu creio na perseguição da igreja, sim. Como foi mostrado hoje de manhã. Irmãos nossos estão morrendo por Cristo em países
onde não há liberdade para pregar o Evangelho. Mas eu fiquei pensando numa outra perseguição, o distanciamento da igreja. Vocês já ouviram isso? Sabem que estamos na fase pós-cristã. Não somos mais na era cristã. E há alguns que já falam que nós vamos chegar, estamos chegando ao mundo anticristão, anticristianismo, contra cristianismo. Só algumas menções simples. Igrejas históricas, tradicionais, missionárias, que enviaram missionários para o mundo inteiro. Onde estão hoje na Europa? Quando me deu a bênção de estar por lá, eu visitei templos abandonados, ou templos que viraram restaurante, ou qualquer outra coisa. A nossa origem é da Escócia. O presbiterianismo veio da Escócia, é o berço. Grande John Knox. A Igreja Presbiteriana da Escócia, em uma assembleia realizada, mudou a sua Constituição. E mudou, sabe para quê? Para dizer que o casamento não é entre homem e mulher, mas entre duas pessoas. Uma igreja reformada na Escócia, onde se baseava nos símbolos de fé que nós temos hoje, teve a coragem de abandonar a palavra de Deus, o Deus da palavra, e se render à secularização, às ideologias do mundo pós-moderno. O casamento entre duas pessoas. Pode ser 2 homens e 2 mulheres. Eu quero crer que naquele dia que essa Assembleia da Escócia se reuniu, pegou esse livro de Deus, a revelação de Deus, onde está tudo o que Deus queria, só o que Deus queria, da forma que Deus queria, o seu caráter, seus atributos, seus atos poderosos na história, o seu plano de redenção pela encarnação do seu Filho. Naquele dia essa Assembleia pegou uma lata de lixo e disse: Bíblia, lixo. É isso que fizeram. A nossa igreja presbiteriana mãe dos Estados Unidos, igreja missionária, que enviou Rasbel Green Simon para o Brasil. Não temos mais ligação com ela. A única ligação com ela é história. Essa mesma igreja fez a mesma coisa. Mudou a sua Constituição para dizer que o casamento entre 2 pessoas, dá vontade de chorar, de clamar a Deus pela sua intervenção. E aí eu vou para a minha ideia. Deus é o nosso socorro. As igrejas estão abandonando a palavra de Deus. O relativismo moral está invadindo a igreja. Tudo é relativo. Tudo é relativo. A nossa esperança, onde está? De onde vem o nosso socorro? Nos governos, nas instituições, nas organizações. Olhando para o texto de Josué, o mesmo Deus que socorreu a igreja dele lá, nas portas do Rio Jordão, é o nosso Deus. Momentos de crise, Ele socorreu o seu povo, a sua igreja.
e vai continuar socorrendo. Onde você tem depositado a sua esperança? Para o futuro, em organizações, a minha esperança está em Deus, na palavra de Deus. A minha esperança está em Jesus Cristo, o Senhor desta mesa, aquele que morreu por essa igreja, e aquele que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Homens podem mudar a Constituição, homens podem jogar a Bíblia no lixo, mas Deus permanece no trono. O cabeça da igreja mantém a sua igreja em tempos de crise, de angústia, de secularização, de relativismo moral, onde tudo vale. Deus está conosco. Ele vai socorrer a igreja. Eu não sei se eu estarei vivo para ver até onde as igrejas históricas, tradicionais vão chegar. Não sei se eu estarei vivo para ver até que ponto vai ser a próxima era, que de pós-cristã está virando anticristã. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que até Cristo voltar, a igreja dele vai prevalecer. Porque o socorro vem dele. Como diz o Salmo 121. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. E ele vai socorrer a sua igreja. Até mesmo depois que eu estiver no meu túmulo, aguardando a volta de Jesus para a ressurreição. Ele vai. É promessa dele. Mas eu termino com uma última coisa. Devemos ensinar aos nossos filhos os grandes atos de Deus. O memorial teve um objetivo, foi esse. Passar para os filhos. Era o objetivo. As gerações futuras precisam ouvir a palavra de Deus. As crianças têm a sua curiosidade natural. Quando a criança perguntasse lá para o israelita, o que é isso? O que aconteceu com essas pedras? Aí ele diz, olha, o Deus abriu o Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus cuidou do povo 40 anos. Ele contava toda a história. A ideia é justamente que uma geração ensine a outra geração sobre os grandes atos de Deus. Eu me lembrei do texto lá de Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Salmo 78, 3-6. O que os nossos pais nos transmitiram, precisamos passar aos nossos filhos. Não basta nós conhecermos a Deus. Meus filhos conhecem a Deus. Meus netos. O maior legado que podemos deixar para os filhos e netos não é a herança da casa própria, de um carro bonito, do celular último tipo. A maior herança para os nossos filhos é a fé, é a confiança em Deus. É a certeza que esse livro aqui é infalível, é inerrante. O maior legado para os nossos filhos. Se não investirmos nas futuras gerações, as famílias vão se enfraquecer. E as igrejas vão se esvaziar. Investamos na geração futura. Estamos vivendo hoje, crianças, adolescentes e jovens estão se ausentando da casa de Deus. Precisamos passar o bastão do Evangelho aos nossos filhos. Assistimos, como já disse, uma onda avassaladora de mundanismo, de secularização. Cresce
de forma assustadora o número dos desigrejados. A fascinação do mundo, dos prazeres que tem atraído a nossa geração. Creamos o nosso Deus. Nós não vimos esses sinais e prodígios aqui relatados. Não vimos os israelitas atravessarem o Jordão. No entanto, a história chegou até nós de forma infalível, lembrando tudo o que Deus fez. Podendo olhar para trás e agradecer a Deus pelo que Ele fez e pedir que Ele realize hoje a sua libertação para o seu povo, para a sua igreja. Algumas lembranças apenas. Eu quero concluir minha mensagem. Porque nós cristãos muitas vezes atravessamos a vida desanimados, desiludidos, sem perspectivas, os sonhos. A resposta é que esquecemos porque a Bíblia nos foi dada. Não preciso de pedras mais, eu tenho a Bíblia. Tenho a Bíblia. O que Deus queria? Que seus feitos não fossem esquecidos. Ele queria ser lembrado de geração em geração, para que cada uma delas clamasse e confiasse sempre nele. Ele queria que lembrássemos que Ele é o mesmo ontem e hoje, e será eternamente o nosso socorro e auxílio. Nosso Brasil parece que está com as pernas bambas. O Brasil parece que está em crise. Bom, já estava faz tempo. Crise financeira, crise política, crise moral. Quem é que vai nos segurar? Quem vai nos proteger? É o nosso Deus. Não temeremos. No entanto, porque o mesmo Deus que agiu em favor de Israel é o Deus de hoje. Seu desejo é que nos lembremos disso. Ele vai proteger a igreja, vai sustentar a igreja, vai dar vitória em meio às lutas e batalhas. O que tem a ver essa mensagem com a ceia? Tudo a ver. Vamos para essa mesa agora. Não temos mais pedras. Temos a palavra, a revelação de Deus. E temos a mesa do Senhor. A ceia do Senhor também é um memorial do que Ele fez por nós. O pão e o vinho nos fazem lembrar o que Deus fez por nós, quando mandou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso creiamos, recebamos o perdão e vamos para a glória dEle, aguardando o dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E o último link, Josué com a ceia. Você vê lá em Números 13, 16, Moisés disse para Josué, ele chamava Oséias, e agora vai ser Josué. Oséias quer dizer salvação, Josué quer dizer Deus é a salvação. Deus é a salvação. Deus usou o Josué para o povo entrar na terra prometida. Foi o líder, mas quem fez foi Deus, não foi Josué. Josué foi só instrumento, liderou, mas quem salvou o povo, libertou o povo foi Deus. E agora então o nome Josué para o grego é Jesus. No hebraico é Josué, Deus é a salvação. No grego, Jesus é o Josué. Mateus 1, 21. Quando foi anunciado o seu nascimento, chamará Jesus. Se o Josué da Bíblia foi usado por Deus
para levar o povo à terra prometida. Foi um líder que Deus usou para libertar, para salvar. Quando ele usou o povo à terra prometida, o Senhor desta mesa, o Jesus que me salvou, me levará à terra prometida. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, na minha caminhada até a morte ou até a volta de Cristo. Ele é o supremo general da igreja. Ele é o salvador da igreja, o protetor da igreja, o cabeça desta mesa. E vai nos conduzir sempre em triunfo para a sua glória. Sigamos a Jesus. Amemos a Ele. Sirvamos a Ele. Nos rendamos a Ele a cada dia da nossa caminhada. Porque Ele é o único que pode preservar, manter, conduzir e levar a igreja até a sua volta gloriosa. Vamos cantar o amor de Deus. É esse Deus que nos amou em Cristo. Vamos preparar para a ceia do Senhor, lembrando essa mensagem cantada do nosso coral. Capítulo 22 de Lucas, leremos o texto onde temos a orientação sobre a mesa do Senhor, desse memorial, dessa lembrança da pessoa de Cristo, lembrando que o Josué nos remete para ele. Josué foi um tipo de Cristo, e apontando para ele, temos aí no texto de Lucas essa narrativa a partir do verso 14.
22 de Lucas 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. O memorial das pedras era para lembrar aquele povo de quem Deus era, o seu poder, as suas intervenções milagrosas, miraculosas. Essa mesa podia ter sido estabelecida por Cristo. Dizer: olha, eu estabeleci, só que agora na minha volta a gente vai ter a ceia. Mas ele não fez isso. Por que nós repetimos a ceia? Pelo menos uma vez por mês? Porque na nossa caminhada diária, nas lutas da vida, começa a fugir da nossa mente, do nosso coração, a paixão por Cristo, pela sua pessoa, pela sua igreja, pela sua palavra. E quando eu vou para essa mesa, meu Deus, tão grande amor. Amor incondicional, amor eterno, amor que me levou a ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Por isso tem esse memorial. Não é só memorial, é um meio de graça. Mas é um monumento da graça. É a coluna de Deus, o monumento que ele deixou na sua palavra através do seu Filho. Participemos do pão e do cálice, agradecendo a Deus porque Ele me amou primeiro. E também fazendo votos, renovando a minha confiança nele, a minha certeza que nada pode me tirar das suas mãos. E nada pode me distanciar dele. Ainda que o mundo esteja todo perdido, desnorteado, desorientado, Jesus conduz a sua igreja.